Efeito Trump no Brasil. Trump suspende parceria entre os Estados Unidos e Brasil para combater incêndios. Lula diz que prefeituras são alicerce para que a união dê certo. A inflação oficial de janeiro é de 0,16%, a menor para o mês desde 1994. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV. Obrigado pelo carinho da sua audiência, né? Começamos o programa lembrando que você sempre pode estar comentando e seguindo as nossas redes sociais da WTV Brasil, que são todas @WTV Brasil. No YouTube, você pode se inscrever, dar o joinha aqui no programa se você está assistindo pelo YouTube e comenta, né? É muito importante. Para você não custa nada, mas para nós é muito importante. Você também pode assistir a WTV Brasil através do canal 89 da Soul TV. E se você tem alguma dúvida, nós temos o nosso site wtvbrasil.com.br, onde você tem os links para você baixar a Soul TV e poder assistir aí na sua TV Smart, no seu celular Android, no seu tablet Android OS, né? Tablet Android OS também. E também você pode assistir a gente pelo site da Soul TV, se você estiver no computador, onde também nós temos o canal 89, para acessar o site e tá tudo certo. Vamos começar o nosso programa de hoje porque o tempo urge, né? Eu vou começar o nosso programa hoje com um comentário. Saiu na grande mídia a seguinte manchete, né? Moradores da Grande São Paulo reclamam de falta d'água frequente em meio ao calor intenso, né? Nós estamos passando por uma onda de calor e algumas regiões da cidade estão sofrendo com cortes de água, falta de águas um pouco mais do que o normal, né? A Sabesp alega que, devido às altas temperaturas, o consumo de água aumentou, o que tem impactado na recuperação dos reservatórios e causado instabilidade no fornecimento. Essa é a resposta da Sabesp. Mesmo a gente teve um janeiro com chuvas acima da média, chuvas imensas, choveu muito, inclusive em cima dos reservatórios e das nascentes dos rios que compõem os reservatórios. Por exemplo, em Minas Gerais choveu muito no sul de Minas, que é de lá que vem a água que acaba sendo represada no sistema Cantareira, por exemplo. O interior de São Paulo também teve muitas chuvas, o que influencia diretamente no sistema da Guarapiranga. Na Grande São Paulo tivemos grandes chuvas, e também Grande São Paulo e na região de São José dos Campos, na região do Alto Tietê, ao qual também tem um reservatório. Sofremos com enchentes e aí vem a Sabesp e fala que por causa do calor, e a culpa é minha e sua, a culpa é nossa, a culpa é do povo, que aumentou o consumo de água e aí isso está causando uma instabilidade e recuperação nos reservatórios. É igual o Lula falou, se você acha caro, não compra, né? Não come. O Bolsonaro falou coisas parecidas também. E a Sabesp agora falando isso. Então é isso. A culpa dessas faltas d'água, que já não basta a Sabesp cortar a água na madrugada, aliás, a partir da noite, passando toda a madrugada em lugares altos, por exemplo, ela corta, ela diz que baixa a pressão, e como baixa a pressão, a água não chega nos lugares altos. Então muita gente que não tem caixa d'água, porque às vezes não tem condição de ter, acaba ficando sem água à noite. Então a pessoa trabalha o dia inteiro, chega em casa, não pode tomar um banho. Tem que esperar a água voltar de manhã, se ela conseguir. Senão ela tem que dar um jeito de tomar um banho fora de casa. Se não bastasse pagar a conta da água todo mês, que agora em alguns lugares estão vindo excepcionalmente altas devido à privatização da Sabesp, e a gente não sabe o que está acontecendo, que a água está vindo tão alta, sendo que o consumo não subiu tanto, né? Por exemplo, contas de R$70 vindo 400, R$1.000. Teve gente que alegou que veio conta de R$10.000 uma família de 4 pessoas sem ter vazamento nenhum. Então é isso. A Sabesp foi privatizada e começou aquelas respostas de empresa que não tá nem aí, que é só isso aqui, ó. Que é isso mesmo. Então, gente, fique sabendo que a culpa é sua,
Porque você tá consumindo mais água, porque você está passando calor e precisa consumir mais água para aliviar o calor. E você beber mais água, você consumir mais água, está fazendo com que os reservatórios fiquem baixos e tenha instabilidade nesse fornecimento. A culpa é sua, é isso que a Sabesp diz. Tá bom? Fica a crítica. Fica a crítica. Até quando a gente vai ficar engolindo isso? É isso. Aí o governador Tarcísio também entra por aqui, sai por aqui. Não tá nem aí. Tá tudo bem. Ele não fica sem água. Eu tenho certeza que ele não fica sem água. E tem lugar que tem água, tá lá, por exemplo, Jardim Pantanal aqui em São Paulo, tá alagado até agora. E embora a água do alagamento tá lá, mas e a água da Sabesp? Né? Enfim. O cúmulo do absurdo. E essas são as notícias que a gente vive dando aqui, que parecem mentira. Parecem notícias pro programa Etc, que passa aos domingos às 20 horas aqui na WTV Brasil, ao qual traz notícias curiosas e absurdas, mas reais. Acho que vamos colocar essa aqui. Dá vontade, né, de colocar no Etc. Parece até pra rir. É o famoso chorrindo. Eu vou colocar ó, a figurinha aqui. É o chorrindo. Você chora rindo. Porque você ri porque parece piada, mas você tá chorando porque a empresa acha que a gente é palhaço. Uma empresa incompetente de dar uma resposta dessa. Fica aqui a minha indignação. Você também está indignado? Demonstra nas redes sociais aí e marca a gente, @WTV Brasil, tá bom? Manda aí a mensagem pra gente, comenta aí no YouTube. A gente, quando tá exibindo no YouTube, tem um chat. Se você comentar no chat, logo depois que o programa acaba, o chat apaga. Então não comenta no chat, comenta nos comentários, sabe? Embaixo do vídeo no YouTube tem a opção comentários, não chat, tá? O chat é quando a gente tá ao vivo e tá interagindo. Por exemplo, na hora do esporte a gente usa o chat. Mas para você deixar o seu comentário para eu ler depois, porque eu leio o comentário após o programa e aí eu vou falar no dia seguinte, provavelmente comentar esse comentário. Você precisa deixar o seu comentário na seção comentários. Ah, Vitor, mas eu tô assistindo pela Soul TV. Tudo bem, depois que você terminar de assistir pela Soul TV, entra no nosso canal do YouTube, né, que é o @WTV Brasil no YouTube, youtube.com/WTV Brasil, e deixe seu comentário lá no nosso vídeo, que vai estar lá e você pode assistir e mandar o link para os amigos, tá bom? Ajuda a gente aí também, a gente crescer. Quanto mais a gente cresce, mais a gente consegue prestar um serviço e ajudar a população, ajudar você em problemas como essa incompetência da Sabesp. Essa é nova. Né? Então tem indústrias aí que para fazer uma calça jeans gasta não sei quantos mil litros de água, e o problema é eu que estou bebendo mais água, é você que está bebendo mais água, que está tomando mais banho, que está se refrescando um pouco com a água, como se a gente não tivesse o direito, como se a gente não pagasse nada, que a água vem de graça, né, Sabesp? Né? Então a gente não pode, o problema é o povo. Vamos fazer que nem o presidente Lula falou, então a gente acha caro, não compra. E a gente tá reclamando que está sem água, não beba água então. É isso. É isso. É isso. Vamos lá. Agora vamos falar de outra coisa também que é de enlouquecer, como diria seu Madruga no Chaves, né? Efeito Trump no Brasil, exatamente. O Trump, hoje, soltou mais uma, suspende a parceria entre os Estados Unidos e Brasil para combater incêndio. Um decreto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que suspendeu toda a ajuda externa americana, congelou uma parceria que treinava brigadistas brasileiros para combater incêndios florestais. Porém, o combate aos incêndios no Brasil não será afetado por decisão dos Estados Unidos. É o que diz o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis. O IBAMA afirmou que, nessa terça-feira, por meio de nota, que a suspensão da ajuda financeira dos Estados Unidos não gera impacto direto no combate a incêndios florestais no Brasil. A manifestação ocorre após essa decisão que suspendeu por 90 dias, por decreto, né, feita por Donald Trump, qualquer assistência internacional, abre aspas, para a avaliação de eficiência programática e de coerência com a política externa dos Estados Unidos, fecha aspas. Né? É uma dos decretos e decisões totalmente polêmicas e unilaterais que o presidente Trump está tomando em nome dos Estados Unidos da América, né? De acordo com o IBAMA, a decisão gera prejuízos técnicos, abre aspas, em virtude de interrupção de algumas ações que poderiam contribuir para a reestruturação das instituições brasileiras, particularmente em termos de capacitação de profissionais, fecha aspas, destaca a nota. E o que eu digo para vocês sobre isso é que agora
é uma grande chance do IBAMA não ficar dependendo de recursos estrangeiros e treinar os profissionais com recursos nacionais para evitar ficar dependendo de outros países para isso. É o toma lá da cá. Os Estados Unidos cortou, a gente corta também. É o que eu acho que tem que acontecer. Calma, não acabou. Não acabou. Tá bom? Eu acho que os nossos bombeiros, o IBAMA, nós temos total forma da gente treinar os brigadistas sem depender desse dinheiro dos Estados Unidos. De verdade. É o que eu acho. É o que eu acredito. Porque nós temos um sistema de brigadistas, de bombeiros, que é exemplo para o mundo, inclusive, né? São verdadeiros heróis e dá muito bem para a gente coordenar e a gente mesmo, sem precisar desse dinheiro dos Estados Unidos, fazer esses treinamentos. Eu também acredito que existem outros países no mundo que possam também estar se juntando para se ajudarem mutuamente nesses treinamentos, né? Não precisa necessariamente depender do Trump, né? E ainda falando sobre o Trump, como ontem eu tive uma crise muito forte de sinusite e não consegui fazer o programa, tanto que você assistiu a reprise do último programa da sexta, ontem saiu a seguinte manchete: o Trump assina decreto que impõe tarifas de 25% para importações de aço e alumínio. Inclusive a gente tem uma fotinho aí dele na Casa Branca assinando esse decreto, né? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nessa segunda-feira um decreto que impõe as tarifas de 25% para todas as importações de aço e alumínio para o país a partir de 12 de março. A medida, que pode atingir em cheio o setor de siderurgia de países como o México, Canadá e nós, o Brasil, né, faz parte de uma das principais promessas de campanha de Trump, a taxação de produtos estrangeiros para priorizar a indústria norte-americana. Abre aspas, o Brasil não estimula e não entrará em nenhuma guerra comercial, sempre favorável a que se fortaleça cada vez mais o livre comércio, fecha aspas, ressaltou o ministro, né, o ministro durante o encontro com prefeitos em Brasília nessa terça-feira, né? Gente, o governo diz que não vai estimular, não vai entrar em nenhuma guerra, não vai ter atrito, né? Através dessa fala. E o Trump está cumprindo a promessa da taxação de produtos estrangeiros para priorizar a indústria norte-americana. O Brasil aqui é muito, inclusive o novo governo, mas isso vem dos outros governos também, mas o novo governo levou isso a um outro nível, taxando pessoas que compram produtos que não são produzidos aqui, com taxas absurdas. Eu já comentei sobre isso, a taxa do amor. E o que acontece? Ai, Vitor, você é contra? Não é questão de ser contra. Aqui eu sou independente, eu não sou a favor nem contra ninguém. Tá bom? Vamos deixar isso claro. Ah, mas você era. Eu era, agora não sou. O jornalismo ele tem que ser o máximo imparcial possível. Mas a parcialidade que eu tenho é a minha opinião. Claro que você pode discordar, mas uma coisa é fato. A gente é especialista em taxar as coisas, né? Então, se a taxação de produtos estrangeiros para priorizar a indústria norte-americana está acontecendo lá, nós também podemos fazer o mesmo, a taxação de produtos americanos para priorizar a indústria brasileira. Ou seja, de repente, a gente pode parar a taxação de países que não nos taxam, né? Como a taxa do amor para, tipo, AliExpress, entre outros serviços, né? De produtos que não são fabricados aqui, obviamente. E aí a gente podia taxar os Estados Unidos. Eu acho que tinha que ser assim. Você fez pra gente, a gente devolve. Tem que ser algo assim. Uma devolutiva. Porque a gente não pode ficar dependente dos Estados Unidos e nem de China e nem de nenhum outro país. A gente precisa sempre estar investindo na nossa na indústria nacional, em a gente ter essa nossa estabilidade. Primeiro aqui, claro, a gente está num mundo globalizado, o livre comércio é interessante, né, desde que não prejudique as indústrias dos países, mas a gente pode fazer parcerias, como a gente tinha com os Estados Unidos, né, que provavelmente a gente não sabe. O Trump é meio doido também, vai saber, às vezes só tá falando, mas vai voltar atrás também, que é muito igual o governo Bolsonaro, que também era um governo mais à direita, né, bem direita, na verdade, como é o do Trump.
geralmente eles soltam essas coisas e depois eles voltam atrás, né? Não que o de esquerda também não seja muito diferente, tá bom? Mas é isso. O Lula pelo menos está soltando as coisas como algumas bizarrices e ele não tá voltando atrás, né? Eu não sei o que é pior, se é voltar atrás ou é não voltar atrás. Mas nesse caso eu acredito que nós tenhamos que ser recíprocos, entendeu? Se a gente é taxado, a gente taxa quem taxa a gente. É igual para entrar nos Estados Unidos a gente precisa de visto, então o estadunidense que quer vir para o Brasil também deveria precisar de visto. É o que eu acho. Eu acho que seria o justo, entendeu? Em relação à indústria nacional, a gente tem que investir na indústria nacional, sim, sabe? Mas tem muitos problemas acontecendo, muitos ruídos e tal. E no fim, quem acaba sendo taxado, quem paga por isso, somos nós. Claro que uma taxação de 25% imposta pelos Estados Unidos aos nossos produtos vai fazer com que as empresas de lá comprem menos. E isso vai afetar os nossos setores de produção e pode gerar desemprego. Então a gente pode fazer o mesmo, entendeu? Começar a taxar de lá, que vai também fazer o mesmo com eles. Embora a gente não seja tão dependente de coisas de lá, mas tem uma coisa que a gente é muito dependente das coisas de lá. Sabe o que é? Combustível. Por quê? Porque algum inteligente decidiu começar a privatizar a Petrobras aí. E aí, as primeiras privatizações foram o quê? Foram naquelas usinas que transformam o petróleo o petróleo bruto em combustível pra gente. Então, tá tudo privatizado. Tem algumas dessas refinarias aqui no Brasil. É um refino, pega o petróleo bruto e transforma em gasolina, transforma em álcool. Álcool que eu falo assim, não álcool, porque tem álcool que vem do petróleo e tem o álcool que vem também de plantações, né? Na verdade não o álcool em si, mas algumas características do álcool, da borracha, entre outros produtos, né, que usam essa commodity que é o petróleo, né? O álcool também é feito através da cana-de-açúcar, né, entre outras fórmulas. Tem o biodiesel, que também vem de cana-de-açúcar ou de fonte vegetal, mas a gente tem ainda o uso de petróleo para boa parte das coisas. Por exemplo, o plástico, ele vem do petróleo, por exemplo, né, ele é uma substância que é retirada do petróleo bruto. Então, infelizmente, as refinarias que nós tínhamos foram privatizadas. E muitas dessas empresas são americanas. E algumas refinarias dos Estados Unidos que nós tínhamos também foram privatizadas, foram vendidas. Então, o processo de refino acaba aumentando. Por quê? Porque não é mais uma estatal que faz o refino. A estatal produz o petróleo, né? Ela vai lá e explora o petróleo e manda para a refinaria que é privatizada, o que aumentou. Então, a gente taxando, a gente aumentaria o combustível. O que gera, mais uma vez, uma necessidade de nós termos uma independência energética. E aí quebra o pessoal aí, tem um pessoal aí que se diz que é nacionalista, mas que está querendo vender tudo que a gente tem para pessoas de fora, para países e empresas de fora, como o próprio Estados Unidos. Há de se rever a política externa e tem que se rever as coisas que tiram a nossa soberania. E você taxar um produto que a gente importa em grandes quantidades, nós somos o terceiro maior importador de aço para os Estados Unidos, isso com certeza afeta o nosso país diretamente, a gente tem que responder à altura. Mas o governo está bem, ele não vai estimular e não vai entrar em nenhuma guerra comercial porque está tudo bem, né? Afinal, tudo bem, pode subir, vamos ficar desempregados mais um pouco. Gente, se você não tem emprego, não trabalha. Essa é a resposta, né? Baseada aí. Claro que eu estou sendo irônico, tá bom, gente? E já falando de Lula, Lula diz que prefeituras são alicerce para que a União dê certo, né? O presidente Lula afirmou nessa terça-feira que o governo quer fortalecer a parceria com as prefeituras do país para que os programas federais cheguem de fato aos cidadãos. Desculpa, gente. Lula reforçou que nenhum prefeito será discriminado em razão do partido político e que as políticas são feitas para abre aspas, o povo da cidade, fecha aspas. Tem uma fotinho dele discursando aí. Ele estava discursando no encontro, né, de novos prefeitos e prefeitas, né? E aí ele fez um discurso aí, né? Ele diz, abre aspas, a prefeitura é uma coisa que a gente sabe. Ela é famosa
um famoso alicerce para que a união dê certo. É o famoso alicerce para que os governadores possam ter sucesso, porque sem esse alicerce a gente não consegue construir a casa forte que a gente precisa construir, fecha aspas. Né? Foi na abertura do encontro de novos prefeitos e prefeitas que foi promovida pelo governo federal em Brasília. Mais de 20 mil prefeitos e gestores municipais participaram do encontro, que tem o objetivo de aproximar as prefeituras dos programas federais, como ampliação de investimentos locais, capacitação de gestores na captação de recursos e fortalecimento do Pacto Federativo. O evento ocorre até a próxima quinta-feira, né, dia 13, com conferências, oficinas e stands de apresentação de diversos órgãos públicos. Todos os ministérios farão atendimento aos gestores municipais no local do encontro. Tá aí o registro do presidente Lula discursando, né, tá o Alckmin ali atrás, né, e não muda, né, a cara do picolé de chuchu não muda. Bom, vamos lá, né, desculpa, é engraçado. O que eu digo, ele, na verdade, esse dizer do presidente Lula não é mais do que a obrigação. O governo federal tem que estreitar laços com os governos municipais e estaduais, né? Eu acho importante que ele disse que tem que ter esse laço independente do partido político. Uma vez que nossa política está realmente politizada em lados, né? Em lados opostos entre direita e esquerda, que não é mais direita e esquerda convencional, é uma zona. E eu acho importante ter sim isso daí, mas não é mais do mesmo, tá bom? Aliás, é mais do mesmo. É esse mesmo discurso toda vez que tem novos prefeitos e prefeitas, e não só do presidente Lula, mas do presidente Bolsonaro também, enfim, de todos aí. É sempre esse o discurso. É claro que nós temos que ter a aproximação dos poderes, nós temos que ter a aproximação dos governos, uma forte ligação entre os governos municipais, estaduais e federal, para que a população seja realmente atendida naquilo que precisa. Isso nem sempre acontece, né? Ainda mais na época de eleição que está se aproximando, né? E vamos falar de dinheiro, vamos falar da nossa vida. A inflação oficial de janeiro é de 0,16%, a menor para o mês desde 1994. Essa manchete é maravilhosa, né? A gente fica assim, nossa, foi a menor. Com certeza o governo federal, nosso país, nós estamos com a menor inflação em janeiro desde 1994. Vamos para a prática? Exatamente. A inflação oficial do janeiro perdeu força e ficou em 0,16%. Gente, não é que ela diminuiu, ela subiu menos. Ou seja, ficou menos pior. Essa que é a verdade. Então não é tão otimista assim, tá bom? Esse é o menor resultado para um mês de janeiro desde 1994, ou seja, desde antes do Plano Real, iniciado em julho de 94, daquele ano, né? A explicação para essa desaceleração, desculpa gente, hoje eu não sei o que está acontecendo comigo, desaceleração do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, né? Que foi divulgado nessa terça-feira no Rio de Janeiro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é o bônus Itaipu, desconto que milhões de brasileiros tiveram na conta de luz no mês passado. É verdade, veio um desconto para todos nós, né, devido àquela questão de Itaipu, e esse desconto veio. E isso jogou a inflação um pouco mais para baixo, quer dizer, menos para cima, né? Em dezembro de 2024, o IPCA tinha ficado em 0,52%. A desaceleração não significa que os preços ficarão mais baixos, e sim que, na média, subiram em menor velocidade. Mas subiram, né? A gente viu aí, ó o café, ó a carne. O contrafilé voltou a ter o preço que tinha na pandemia, gente. Essa que é a verdade. A gente não pode falar que tá bom quando não tá, né? E o IBGE ainda insistiu, falando que a inflação dos alimentos é explicada por menos oferta. Olha a explicação do IBGE, que até pode fazer sentido, né? A menor oferta de produtos alimentícios, como o tomate e a cenoura, explicam a alta da inflação dos alimentos apurada pelo IPCA, de 0,16%. O índice divulgado nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que o grupo de alimentos e bebidas, nesse caso especialmente ele, subiu 0,96% no mês, representando um impacto de 0,21 ponto percentual do IPCA. Isso sem contar quando entrar os novos impostos que foram aprovados para esse tipo de produtos, como bebidas, por exemplo, alcoólicas e não alcoólicas. Mas isso a gente deixa para outro dia para explicar. A gente não esquece, pelo menos eu não esqueço, né? O brasileiro às vezes parece que esquece, mas é bom que a gente está aqui para lembrar. Apesar da alta, o resultado é uma desaceleração, né? Que a gente está explicando aqui. Mas o grupo teve uma expansão de preços em dezembro em 1,18%. Aí, em janeiro, só o grupo de transportes teve alta de 1,3% e peso de 0,27 pontos percentuais. Ou seja, o transporte, a tarifa e o custo com o transporte subiu
mais que os alimentos e as bebidas. A inflação dos alimentos é um dos principais focos da preocupação do governo. Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que querer baixar os preços, baixar o custo de vida, né, os preços, né, do custo de vida para a população. E uma das frases infelizes que ele falou é: se estiver caro, não compra. Gente, eu vou deixar mais claro aqui por que é a minha crítica. Quando eu falo que quando eu chego e falo assim, ó, se você vê algo muito caro, deixa apodrecer no mercado, uma coisa é um cidadão falar. Outra coisa é um presidente da República falar isso, né? Como eu sempre comentei sobre isso, a gente tem que aprender a deixar as coisas apodrecer no mercado, mas não dá uma solução pra gente que não seja essa. Ou seja, para de comprar e fica com fome. Foi isso que deu a entender, infelizmente. E a gente não, o governo está preocupado, mas a gente não está vendo nenhuma medida efetiva que vai baratear os preços do custo de vida da população. O custo de vida está cada vez mais alto e o governo está aí, preocupado, falando coisa, nós vamos fazer, botando a culpa no Banco Central, e aí é isso. E fica nessa. E eu e você, pronto, falei. Quer dizer, fiz. Gente, lembra que eu falei da dengue na semana passada? Então, a Coordenadoria de Vigilância de Saúde, a Covisa da Secretaria Municipal aqui de São Paulo, confirmou a primeira morte por dengue na capital esse ano. A vítima é uma menina de 11 anos, moradora da região de Ermelino Matarazzo, na Zona Leste. Ela morreu em 30 de janeiro e teve a morte divulgada nesta segunda-feira pelo órgão da administração municipal. Repito, cuidado, vamos impedir de deixar a água parada, vamos fazer a nossa parte e denunciar se você vê em algum lugar água parada. Dengue é sério. Eu peguei ano passado e eu não quero pegar isso nunca mais, beleza? E só uma última notícia, um último destaque: setor de fabricação de motos tem melhor janeiro em 14 anos. Né? O volume de motocicletas produzidas pelo Polo Industrial de Manaus, em janeiro deste ano, cresceu 34% na comparação com dezembro, conforme dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, a Abraciclo. Os números mostram também uma produção de 17,6% superior a janeiro de 2024, o melhor desempenho para o mês desde 2014, né, nos últimos 10 anos. O que reforça mais uma vez que a gente tem que ter uma política e a gente tem que abraçar os motocas, os motociclistas, porque está sendo a solução que muitos brasileiros estão tendo nas entregas e em serviços de postagem, enfim, com o uso da motocicleta para poder trabalhar. E é por isso que a gente precisa investir em políticas no trânsito para preservar os motocas, né? E tá barateando o custo de manutenção disso daí. A categoria, ela implora para que seja melhor vista, né? E que os governos municipais, estaduais e até o federal possam estar olhando para essa categoria. O fato da indústria ter feito mais motos e produzido a mais mostra como o brasileiro tem comprado mais motocicletas, bicicletas, mas mais motocicletas, justamente a grande maioria para se trabalhar. Chegando aqui ao fim do Fato Brasil, hoje foi recheado, né? O comércio espera que receita de 12 bilhões de reais no turismo durante o carnaval, exatamente, é o que espera o comércio. Né? Pesquisa Atlas e Intel aponta a queda na aprovação de Lula. E os evangélicos são o grupo que mais descontente, porque é o grupo que geralmente está mais abraçado à oposição do governo, né? Onda de calor segue até quarta-feira no Rio Grande do Sul e a sensação térmica pode chegar a 50 graus. E esse calor tá vindo pro sudeste, viu? Então você de São Paulo, Rio de Janeiro, vai se preparando. Já tá quente, agora, mas vem mais aí, né? E assim a gente vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Eu volto amanhã com mais Fato Brasil. Tchau!